Muito boa noite a todos mais uma vez. O tema do estudo da palavra desta noite fala sobre alguém firmado na rocha. A pessoa que nós iremos falar nesta noite, meditar um pouco, alguns pontos apenas, não vai dar para meditar sobre tudo relacionado a isso. A experiência de vida deste grande servo de Deus, nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele é um dos grandes heróis das Escrituras. É aquele homem que foi usado por Deus para libertar o povo da escravidão e que formou uma nação, levou uma nação inteira para um deserto, para um árido deserto. Foi ele quem, pelo poder da fé, ele enfrentou o homem mais poderoso do mundo da época, o faraó, e também falou com Deus em uma montanha antes. Antes você precisa falar com Deus na montanha para que você possa estar habilitado a enfrentar os grandes desafios. Quem é esse homem? O homem que está por trás da lenda, entre aspas, vamos dizer assim. Nós temos aqui uma nação inteira de ex-escravos, pessoas que saíram da escravidão, que haviam aprendido a ser escravos, aprendido a ter o coração duro, aprendido a não demonstrar sentimentos, aprendido a não crer, aprendido a obedecer apenas ao punho de ferro. Essa era a nação, os filhos de Israel. Praticamente perdidos durante os anos, os séculos, mas não esquecidos pela mão de Deus, pelo poder de Deus, pela promessa de Deus que havia de os alcançar no tempo determinado. E eles estavam debaixo do poder de Faraó. Eles tinham saído do exército egípcio, o Mar Vermelho se abriu, encobriu os inimigos, eles viram milagres tremendos, coisas que jamais tinham sido vistas antes. E agora eles estavam indo para a Terra Prometida. Eles já tinham passado por experiências grandiosas, coisas que apenas os assombraram. Eles não tinham outro caminho a seguir. Tudo Deus estava fazendo agora. Existe uma diferença daquilo que pode ser na minha vida, se Deus faz tudo no momento, e se Deus me chama para que eu também possa fazer ao lado dele. No caso dos filhos de Israel, Deus estava fazendo tudo para eles, estava libertando-os de um jugo que para eles era impossível serem libertados. Agora eles estavam indo para uma terra prometida, uma terra que emanava leite e mel. E a pergunta vem, como que essas pessoas reagiram quando as coisas começaram a ficar difíceis no deserto? Uma coisa é você falar em Deus quando as coisas estão fáceis. Uma coisa é você falar e você crer quando tudo está indo bem. Mas quando vem dúvidas, quando as dúvidas chegam, quando pessoas se levantam para acusar e para criticar, onde a sua fé vai parar? Como os filhos de Israel reagiram quando o sol começou a esquentar e se tornou um sol causticante? E quando a areia se tornou quente? Quando eles começaram a andar e andar e andar, quando tudo que queriam era apenas uma árvore, uma sombra para se sentar, e eles não tinham. Os filhos de Israel então começaram a se esquecer da sua libertação. Eles se esqueceram do passado e do futuro, das promessas que eles tinham como povo escolhido de Deus. Satanás, quando as coisas apertam, quando as coisas ficam difíceis na nossa vida, ele nos leva a esquecer de duas coisas. Ele nos leva a esquecer do passado e também não nos deixa lembrar do futuro. Então os filhos de Israel começam a reclamar. Eles começam a murmurar do presente. Eles começam a criticar o seu líder humano, Moisés. E lamentar-se, criticar, reclamar e duvidar virou a rotina deles no deserto. Será que duvidar, lamentar e criticar não tem sido também a minha rotina nos últimos anos? Será que no deserto de aperfeiçoamento espiritual que foi necessário que Deus me levasse, eu não tenho usado desse expediente de reclamação e de dúvida o tempo todo? Quem sabe eu não tenho criticado sem necessidade? Olha só. Veja o clamor que eles ergueram contra Moisés. Em Êxodo capítulo 16, verso 13, diz o seguinte, eles reclamam agora e diz, vocês nos trouxeram para este deserto. Vocês nos trouxeram para este deserto para matar de fome toda esta multidão. A responsabilidade pela alimentação de toda a multidão estava agora recaindo sobre Moisés. E eles começaram a clamar contra Moisés. E começam a acusar Moisés de ser um assassino.
de ter a responsabilidade intencional de matar todas aquelas pessoas. As pessoas murmuram, as pessoas estão murmurando, e as pessoas estão colocando em Moisés toda a responsabilidade. E eles chegam a desejar até morrer, terem morrido como escravos no Egito. O que é que Moisés faz? Moisés leva o problema ao Senhor. E o Senhor, então, faz chover pão do céu para os filhos de Israel. Cada manhã, com exceção do sábado, uma substância arredondada aparecia no solo. Era fina como um gelo. Era o maná. Era o alimento miraculoso no deserto. Um pouco depois, as viagens prosseguindo, os israelitas começaram a ficar com sede também. Não achavam água. Eles começaram a murmurar ainda mais. Êxodo 17, 3. E disseram: por que nos fizeste subir do Egito? Para nos matares de sede, a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Você já imaginou o que é? Milhões de pessoas, eram mais de 1 milhão de pessoas, reclamando e pedindo água a você. Uma coisa é você ter uma reclamação de um amigo, de um parente, do vizinho, ou do seu marido e da sua esposa, lhe reclamar ou criticar. Mas uma coisa é milhares de pessoas juntas, colocar sobre você a responsabilidade da água que não tem para beber, da comida que não tem para comer. O povo estava a ponto de apedrejar Moisés. E a palavra diz que eles iriam apedrejar Moisés, em alguma das vezes. Moisés leva o problema ao Senhor e o Senhor faz sair água de uma rocha. Passa um tempo e também os filhos de Israel se cansam do maná. Peraí, nós estamos comendo maná todos os dias aqui, eu estou cansado do maná, eu quero comer outra coisa. E eles começam a recordar dos pepinos. Eles começam a recordar do melão, dos melões, do alho que eles comiam lá no Egito. E eles também agora começam a querer carne para comer. Uma coisa vai puxando a outra. Os desejos pecaminosos apenas haviam sido refreados por algum tempo. Mas agora eles começam a explodir com toda a força. Eles começam agora a culpar Moisés outra vez. Números capítulo 11, verso 6, diz que eles disseram: seca-se a nossa alma. E nenhuma coisa nós vemos senão este maná que não serve para nada, esse maná que é vil, eles dizem. Moisés contou ao Senhor como estava a situação. Deus envia agora as codornizes. As codornizes caem por todo o acampamento, eles comem carne e eles ficam doentes. Veja bem, os filhos de Israel estão sempre reclamando. Eles sempre estão reclamando. E com frequência eles estão se rebelando. Eles reclamam e eles se rebelam. Eles reclamam e eles se rebelam. Eles ameaçam usar armas contra Moisés. E outras vezes ali, eles não percebem, eles estão se rebelando contra o próprio Deus. Eles são ex-escravos. Eles não eram pessoas que tinham uma atitude nobre. Eles estavam se desesperando ao menor sinal de adversidade. Eu faço uma pergunta nessa noite. Será que nós temos tendência também para ser e para agir da forma como os antigos israelitas? A palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Às vezes, o inimigo nos leva a reclamar. E a reclamar, nós somos levados a nos rebelar. E quantas coisas nós fizemos e nós procuramos alguém depois para colocar a culpa? Os filhos de Israel se desesperavam ao menor sinal de adversidade. Mas durante todo o caminho, todo esse período, Moisés estava ali. Ele estava mostrando sua fé. Esse homem era Moisés. Com certeza nós já sabemos a história de Moisés, não precisa recapitular a história de Moisés. Ele libertou os filhos de Israel, um grande herói, entrou no palácio do faraó, disse: deixe ir o meu povo. Ele permaneceu firme quando ele foi ameaçado pelo faraó, ameaçado de morte. Ele é o grande libertador. Quando o povo está sendo perseguido, o Êxodo 14:13, ele diz: aquietai-vos e vede o livramento que hoje vos fará. Ele sabia que Deus faria alguma coisa. Diferentemente dos outros, ele estava firme na fé. E ele diz: aquietai-vos. Será que hoje também eu não preciso tomar essa palavra de Deus para a minha vida e me aquietar? E ver o livramento que o Senhor fará? Moisés passou a ser considerado esse grande herói. Ele ergue o seu cajado, o mar vermelho se abre. Ele foi um grande libertador, um tipo de Cristo. Mas tem outro aspecto interessante também com relação a Moisés. O teste do caráter de Moisés. O teste do caráter de Moisés ocorre durante todo esse tempo no deserto. É aí onde nós percebemos como ele estava sendo lapidado moralmente pelo próprio Deus. É ali no deserto onde ele enfrenta as maiores provações. As maiores provações de Moisés não foi quando ele estava no Egito. Não foram quando as pragas estavam caindo no Egito. As maiores provações de Moisés foi quando ele estava no deserto. Da mesma maneira, as nossas provações
não são hoje, enquanto nós estamos aqui. As nossas provações, elas serão realmente desenvolvidas quando nós estivermos no deserto. É um momento de lapidação espiritual. Vamos ser francos. Será que você não já reclamou? Será que eu não reclamei? Todos nós reclamamos, às vezes. Faz parte da natureza do ser humano, na verdade, reclamar, queixar e se lamentar, quando nós passamos por momentos difíceis. Mas existe agora o ponto principal que traz a característica humana. Nós queremos colocar a culpa em alguém. Nós sempre procuramos o bode expiatório. Nós sempre estamos dispostos a colocar a culpa em alguém quando passamos por momentos difíceis, quando as coisas não dão certo. Na natureza humana é isso. A natureza humana não gosta de receber críticas. Ninguém gosta de levar a culpa por coisas que estão além do seu controle. Quando a situação fica mais difícil, aí vem a culpa e vem a murmuração. E essas murmurações vêm das pessoas por quem, às vezes, você se sacrifica. Moisés havia abandonado os palácios do Egito. Ele deixou uma vida de prazeres, de conforto. Ele escolheu ficar ao lado do povo de Deus. Moisés estava ali sendo usado por Deus. Mas aquelas pessoas agora não estavam agradecidas a Deus. Quando as coisas estavam ficando difíceis, ou quando as coisas não estavam do jeito que elas achavam que devia estar, ou quando vinha a dúvida, ou quando vinha a incredulidade, elas estavam dispostas a atacar Moisés. Será que isso não tem se repetido? Foi difícil para Moisés aguentar isso. Ele era um ser humano, ele se cansava, ele se decepcionava também. Mas mesmo assim, Moisés conseguia fazer a sua obra, e ele ia buscar a solução em Deus. Os filhos de Israel se revoltavam por qualquer coisa, mas Moisés estava ali sendo usado pelo Senhor, era essa a obra, ser usado para mostrar o caminho para a terra prometida. Aí nós perguntamos, como é que Moisés conseguiu então? Como é que ele conseguiu liderar pacientemente aquele povo ingrato? Como ele conseguiu não se deixar abater por todas as murmurações e as críticas? Como é que eu posso hoje também conseguir, como é que você pode conseguir ficar acima destas coisas, das acusações das pessoas, das perseguições do mundo que virão? A Escritura, a palavra de Deus, ela nos dá uma resposta. A palavra fala da fonte que ligava Moisés. Aquela fonte dava força a Moisés. É aquilo que lhe deu firmeza, que lhe deu coragem, que lhe deu fé. Essa mesma fonte também pode nos dar essas mesmas características hoje. Moisés um dia subiu uma montanha rochosa. Enquanto ele subia naquela montanha, a montanha escureceu. A montanha foi coberta por uma nuvem espessa, como uma grande fornalha de uma fumaça, não é isso? E tudo estava ali, um cenário assustador, os trovões soando, os relâmpagos riscando o céu, um monte tremendo, mas Moisés estava ali, Moisés continuava subindo. Ele continuava subindo, porque o Senhor do céu e da terra havia descido naquele monte a fim de encontrá-lo. A necessidade de encontrar o Senhor, de ir em busca do Senhor, de estar na presença do Senhor para Moisés, era maior do que qualquer coisa. Era maior do que o medo que os trovões pudessem causar. Era maior do que o medo que um monte fumegante, que um monte tremendo, com terremotos pudessem causar. Se o Senhor o chamava, Moisés deveria ir. Ele foi então tateando ali pelo caminho da encosta, sem poder ver direito onde estava pegando, e conseguiu chegar até o topo da montanha. E lá no topo da montanha, que estava com fogo, fumaça, Moisés ouviu a voz de Deus. Irmão, a coisa mais preciosa para aquele homem era ouvir a voz de Deus. Para ouvir a voz de Deus, ele não media esforços. Para ouvir a voz de Deus, ele não media distâncias. Para ouvir a voz de Deus, não havia nada que lhe atormentasse, nada que lhe amedrontasse, desde que ele estivesse ouvindo a voz de Deus. Isso foi o que Deus disse para Moisés. Eu sou o Senhor teu Deus, Êxodo 22:3. Eu te tirei da terra do Egito. Nós temos aí o primeiro mandamento. Moisés recebe as tábuas. Ele traz os preceitos morais. E o povo, infelizmente, se esquece desses preceitos, se esquece que tem uma aliança com Deus. Eles constroem um bezerro de ouro, passam a adorar o bezerro de ouro ao pé do Monte Sinai. E eles quebram exatamente ali o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. Quase ao mesmo tempo em que eles quebram o mandamento, Moisés também quebra as tábuas da lei, ele não rejeita a lei, ele não se esquece dela. A lei de Deus era a manifestação moral para Moisés. O Deus do céu, para os filhos de Israel, o Deus do céu,
era apenas um ser intimidador. Eles não tinham uma aproximação, um relacionamento verdadeiro com ele. Eles viam o Deus do céu como um Deus intimidador. Eles estavam com medo. Quando eles estavam ao pé do Monte Sinai, havia fogo, havia fumaça, havia tremor, trombetas tocavam, eles não sabiam de onde vinham as trombetas, eram as trombetas dos anjos. Eles diziam então para Moisés: Moisés, fale você conosco e não o Senhor. Para Moisés, o mais importante não era o que as pessoas falavam, mas o que o Senhor falava. Pela voz do Senhor, ele estava disposto a subir o monte, ele estava disposto a subir, a entrar nas trevas, na fumaça, nada o intimidaria. Mas o povo diz: Moisés, fale você conosco, não fale o Senhor conosco. Eles queriam manter Deus à distância. Eles olhavam para Deus apenas ali como aquele ser que havia os tirado da terra do Egito. Moisés havia subido para se encontrar com Deus, mas aquele povo tinha medo de Deus. Isso se repete na parábola dos talentos. O homem na parábola dos talentos, ele diz: eu sei que o Senhor é um homem que colhe onde não plantou, o Senhor é um homem duro, eu não te conheço, então eu estou aqui com o teu talento. A palavra diz em Êxodo capítulo 33, 11, que o Deus eterno, o Altíssimo, falava com Moisés face a face, como qualquer pessoa conversa com um amigo. Irmão, se nós não atingirmos essa experiência espiritual de falar com Deus face a face, como nós podemos ir para o deserto? Como eu posso ir para o deserto se eu não entender a experiência de falar com Deus face a face? Se eu não compreender, se eu não desenvolver, se não for o mais importante para mim ouvir a voz de Deus e falar com Ele face a face, como posso ir para o deserto? Porque quando o deserto chegar, eu irei me lembrar dos pepinos, então eu vou reclamar e dizer: olha, eu preferia estar lá no Egito, escravizado, mas comendo os pepinos, porque os pepinos são mais importantes para mim. Ou então, nossa, eu vou morrer de sede, eu deveria estar onde eu estava, porque a primeira dificuldade, nós estaremos dispostos a olhar para as dificuldades e não para Deus. Estamos ouvindo a voz de Deus? Preferimos ouvir a voz de Deus ou nós estamos ouvindo a voz dos homens? Essas lições precisam ser aprendidas hoje. Nós não podemos ser como os filhos de Israel. Nossa, por que isso aconteceu? Por que o Deus Todo-Poderoso deixou os israelitas passarem sede? Porque o Deus Todo-Poderoso deixou os israelitas passarem fome no deserto. A palavra diz: eu te provei, eu te deixei passar fome para ver o que estava no teu coração. É fácil servir a Deus quando tudo vai bem. É fácil servir a Deus quando não tem problema nenhum. Mas quando as coisas apertam, em que está a sua confiança? Como está o seu relacionamento com Deus? O meu relacionamento com Deus depende de 1 litro d'água ou 2, o meu relacionamento com Deus depende da fé, daquilo que Ele vai fazer por mim hoje. Por isso que Moisés dizia, quando o Mar Vermelho estava diante deles, e não havia como ir para frente, para trás, para lugar nenhum, e as pessoas se desesperaram, Moisés dizia: aquietai-vos, aquietem-se, e veja o que Deus irá fazer por você. É claro que Moisés não podia olhar diretamente para a glória de Deus. A palavra diz que em um dado momento o Senhor colocou Moisés numa fenda de uma rocha, passou perto, para que ele pudesse ver a glória. Mas os dois conversavam longamente sobre assuntos importantes. E quantas vezes Moisés não subiu aquela montanha? Quantas e quantas vezes? Moisés ia falar com o Senhor como um homem fala com seu amigo. Quando você está falando com seu amigo, o tempo passa. O tempo passa e as horas vão embora e você não percebe, porque você não está preocupado com o tempo, você está preocupado em conversar. A mesma coisa Moisés com Deus, mas os filhos de Israel diziam: fale você conosco, e não o Senhor. Enquanto nós estivermos dispostos a ouvir a voz apenas do homem e não a voz de Deus, nós estamos com um sério risco de repetir as mesmas experiências amargas dos filhos de Israel no deserto. Para Moisés, ele estava conversando face a face com Deus. Era um amigo. A palavra diz em Êxodo 34, 29, que quando Moisés desce do Monte Sinai, o seu rosto estava brilhando, pois ele havia falado com Deus, mas ele não sabia disso. Quando Moisés desceu do monte, ele não estava trazendo algo negativo, ele estava trazendo apenas uma lista daquelas coisas que Deus havia determinado para o seu povo. Ele estava trazendo ali, né, uma revelação gloriosa, era mais do que isso. Ele havia se aproximado da sublimidade, daquele poder supremo, da majestade do Altíssimo.
E aquilo que ele trazia era um reflexo do sublime caráter de Deus, eram verdades eternas. Irmãos, eu creio que esse era o segredo por trás da força de Moisés. Moisés estava ligado ao Senhor. A presença do Senhor era o mais importante para Moisés. Moisés podia perder qualquer coisa, mas não podia perder de estar na presença do Senhor. Isso é tão importante, isso é tão evidente. Isso é tão evidente. E quando um dia os filhos de Israel, eles pecam contra Deus, e Deus diz que não vai mais com eles, Êxodo capítulo 33, diz assim, 33 a partir do verso 11. Falava o Senhor a Moisés, como nós já vimos, como qualquer fala com seu amigo. E no verso 12, Moisés disse ao Senhor, eis que tu me dizes, faça subir este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo, porque Deus havia dito, eu não vou com vocês, vocês são um povo duro, vocês são um povo incrédulo. E tu disseste, conheço-te pelo teu nome. Deus disse isso para Moisés, conheço-te pelo teu nome, ou seja, Moisés, eu te conheço, eu tenho um relacionamento contigo profundo, e você achou graça aos meus olhos. E Moisés usa essas palavras de Deus, então, para conversar com ele, como um amigo. E no verso 3 ele diz, agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho. Senhor, o que o Senhor vai fazer? Eu quero te conhecer para que ache graça aos teus olhos. E também considera que essa nação é o teu povo. Disse, pois, o Senhor, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E veja o que Moisés diz. Então ele disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés está dizendo? O que é mais importante para Moisés? Ver milagres, ver o mar vermelho se abrir, ver o maná cair do céu, ver as codornizes, ver as coisas tremendas, como ele já tinha visto no Egito, as pragas caindo. Não. O mais importante para Moisés era a presença do Senhor. Por isso que Moisés estava disposto, estava pronto para passar por todos os testes que ele estava passando. Moisés sabia que o Senhor estava com ele. E quando chega no ponto que o Senhor diz, olha, eu vou mandar o anjo apenas. Eu vou mandar o anjo apenas com vocês. Moisés diz, não. Se tu mesmo não fores conosco, não me faça subir daqui. Senhor, não vou para lugar algum se o Senhor não estiver comigo. Eu não vou para lugar nenhum se o Senhor não estiver comigo. Onde o Senhor estiver, eu quero estar. Onde o Senhor me mandar, eu vou, desde que o Senhor esteja comigo. Esse era o segredo da vida de Moisés. Estar ao lado do Senhor, saber que o Senhor está do lado dele. Irmãos, nós estamos chegando nos últimos dias da história desse mundo. Muitas pessoas estão escolhendo, hoje, agora, quem que estará do lado delas, ou ao lado de quem elas estarão por toda a eternidade. Quem você está escolhendo para estar do seu lado? Você está ficando do lado de quem? Qual a presença que tem sido a mais importante na sua vida dentro da sua casa? É a presença do Senhor? Tem ele sido tão importante ao ponto de você desistir de qualquer coisa se ele não estiver presente? Essa é a pergunta que nós devemos nos fazer. Esse é o ponto ao qual nós devemos levar os nossos pensamentos. Se tu não fores comigo, eu não irei. Se não fores comigo, não me faças subir deste lugar. Mas, se tu estiveres comigo, Senhor, aí sim, eu irei para qualquer lugar, desde que tu estejas. Qual a escolha que eu estou fazendo? Qual a escolha que você está fazendo? Que o Senhor nos abençoe. Que a nossa escolha possa ser o Senhor Jesus. Ele, esse relacionamento com Ele, que você possa aprofundá-lo, que eu possa aprofundá-lo dia após dia. E que Ele seja o mais importante na minha vida e na sua vida. Infelizmente, muitas pessoas não descobrirão isso a tempo. Infelizmente, muitas pessoas confundem relacionamento com o Senhor Jesus com relacionamento com a igreja. As pessoas confundem relacionamento com o Senhor com relacionamento com a placa de igreja, com relacionamento com normas de igreja. E tem pessoas que estão amando hoje uma igreja mais, um templo, mais do que ao Senhor Jesus. Tem pessoas que amam hoje, para elas é mais importante aquilo que um pastor diz, o que o padre diz, do que o que diz a palavra de Deus. Nós possamos ser diferentes. Que ter a presença do Senhor seja o mais importante hoje na nossa vida.
saber que Ele está ao nosso lado e fazer a sua vontade. Seja esse o nosso desejo, seja essa a nossa oração. Pensando nisso, eu quero convidar você a dobrar a sua fronte onde você estiver, para que nós possamos orar ao Pai Celestial. Querido Pai, obrigado porque o mais importante na nossa vida é saber que estás conosco. Ajuda-nos a caminhar nesse deserto que temos de atravessar até chegar à terra prometida, mas que nós não venhamos jamais dar um passo sequer se não estivermos segurados na tua mão. Tu és o mais importante. Permanece conosco, que possamos estar firmes na tua palavra, porque sozinhos nós acabamos falhando, sozinhos nós acabamos sendo egoístas. Mas nós queremos estar firmes em ti, nós queremos nos firmar na tua palavra, nós queremos depositar a nossa confiança unicamente em ti e no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Queremos que a tua palavra seja o mais importante para nós. Queremos crescer na tua graça e na tua verdade. É isso que nós te pedimos. Nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Amém.